Vamos iniciar, então, a videoconferência. E aí, para nós aqui da Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, é um tema bastante relevante. A gente trabalhar a questão da implantação e da qualificação de leitos em hospital geral. A gente sabe que, com toda a contextualização histórica da própria reforma psiquiátrica, existe ainda uma resistência enorme de se implantar leitos em hospital geral. A gente está aqui justamente para qualificar o debate e trazer aspectos conceituais importantes para a gente debater com vocês em torno de diretrizes que são muito caras para a gente, não somente no que diz respeito à rede de atenção psicossocial, mas também no que diz respeito à lógica da atenção psicossocial, no seu aspecto clínico, da gente trabalhar esses hospitais gerais e os leitos psiquiátricos em hospitais gerais, não para a gente fazer o que já não se fazia nos hospitais psiquiátricos, que não era exatamente a gente trabalhar no sentido de entender os aspectos de comorbidade que esse usuário, às vezes, que está internado num hospital, tem necessidades e não tem acesso a determinados cuidados. Tem vários pontos que a gente considera importante ressaltar em torno de desconstruir mitos e estigmas que giram em torno desse paciente que necessita de uma atenção hospitalar e que necessariamente, pela configuração atual da política de saúde mental e da rede de atenção psicossocial, ele deva estar nesse componente hospitalar circunscrito numa enfermaria em hospital geral, e dos desafios que isso traz para a gente no campo da gestão, no campo do cuidado, né, e no campo da própria formação. Como que a gente vai conseguir trabalhar conceitualmente as diretrizes basilares que podem ser fundamentais para que a gente consiga qualificar o cuidado junto a esses usuários, trabalhando todo um conceito que para nós é fundamental, que é o conceito de você produzir resolutividade e dar a atenção necessária a esse usuário quando ele está num leito hospitalar. A gente vai dividir essa apresentação agora. A Karine vai fazer uma apresentação para vocês sobre conteúdos que a gente considera pertinentes de serem esclarecidos aqui para vocês em torno da política de leitos em hospital geral, que vão desde da questão da implantação desses leitos. A gente vê uma certa dificuldade dos estados e municípios que pactuaram na RAPS e no plano CRAC, do tempo que existe entre essa pactuação e a implantação desses leitos. A gente vem percebendo claramente que existe essa dificuldade e a gente está aqui para esclarecer aspectos referentes à portaria, né? A portaria sobre leitos, a taxa de ocupação que a gente vem detectando em relação a esses leitos nos hospitais gerais, a forma como a gente vem tentando trabalhar também a qualificação das equipes que atuam nesses leitos em hospital geral. Isso é um grande desafio. Eu acho que a gente precisa trabalhar o coordenador de saúde mental, precisa ter uma visão ampla da qualificação dessa equipe e ter uma interlocução direta com o gestor dos hospitais. Essa interlocução ela é fundamental, né? O coordenador de saúde mental tem um link aberto permanente com a gestão hospitalar, no sentido de a gente estar sempre qualificando não só essa equipe, mas tudo que diz respeito ao cuidado junto a esse usuário. E de tabela é importante colocar que esse coordenador de saúde mental
em contato com a gestão hospitalar, na verdade, precisa produzir rede. Ele precisa trabalhar fundamentalmente com outros pontos de atenção da rede de atenção psicossocial, no sentido de quando esse usuário tiver alta, ele está conectado, ele está, de alguma forma, com o encaminhamento implicado para os centros de atenção psicossocial ou qualquer outro ponto de atenção da rede. Então, esses pontos e vários outros vão ser tratados mais no amiúde, mais profundamente, por Karine, que está aqui do meu lado, que vai fazer uma apresentação para vocês em torno de conteúdos que são significativos e relevantes para nós, e depois nós vamos abrir para perguntas e questionamentos de vocês. Nós estaremos abertos aqui para uma troca de experiências com vocês em torno dessa implantação e da visão que vocês têm aí no território em torno dessa questão. Muito obrigado, e agora a Karine vai fazer a apresentação. A gente preparou uma apresentação para conseguir organizar melhor aqui as nossas ideias e cumprir aqui com os objetivos dessa videoconferência, né? Primeiro a gente queria contextualizar um pouco como é que a gente estabeleceu, né, para a rede de atenção psicossocial o ponto de atenção que são os leitos de saúde mental em hospital geral, né? A gente, historicamente, né, sempre teve uma resposta única, né, monotemática, para a questão dos transtornos mentais e para o uso de álcool e drogas, que era a internação em hospitais psiquiátricos, né? Então, é bom a gente, de saída, já fazer essa diferenciação, porque o que a gente quer não é com o hospital geral, que o hospital geral absorva toda a demanda que, historicamente, era destinada aos hospitais psiquiátricos, né? Eu acho que, de saída, é bom a gente fazer essa diferença, né? A resposta dada pelos hospitais psiquiátricos sempre foi muito marcada pela questão do estigma e do preconceito, né? Negligenciando o usuário em seus aspectos clínicos, né? Então, o hospital geral, falando novamente, ele não é um ponto de atenção para absorver a demanda que historicamente era destinada aos hospitais psiquiátricos, né? A gente tem uma preocupação de garantir a integralidade do cuidado com o hospital geral e que os aspectos clínicos que são historicamente também negligenciados nos portadores de transtorno mental e nos usuários de álcool e outras drogas, a gente quer mudar esse cenário, garantindo o acesso a outras tecnologias de saúde que aí, no caso, são ofertados pelo Hospital Geral. A gente sempre lidou também com duas perspectivas predominantes e equivocadas ao mesmo tempo, né? Uma de que transtorno mental não se trata de problema de saúde, ou então que o fato de uma pessoa possuir um transtorno mental também exclui todos os outros problemas de saúde. É como se ele não tivesse fígado, não tivesse rim, não tivesse coração, não tivesse mais nada, né? E fosse sempre marcado pela questão do transtorno. E que historicamente também, né, dentro do imaginário aí, social, de que se tratam de pessoas perigosas, né? Bom, a consequência que isso traz para o usuário é uma dificuldade enorme de acesso aos serviços de saúde e a não garantia da integralidade do cuidado, também muito marcada pela questão da violação de direitos humanos, né? Após mais de 10 anos aí da Lei 10.216 e de mudanças na política de saúde mental do país, hoje os investimentos do Ministério da Saúde, os investimentos financeiros, né, se destinam a uma rede diversificada de cuidados, né? E os leitos de saúde mental e hospital geral representam o componente hospitalar dessa rede
que também é composta pela atenção básica, né, as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, o consultório na rua, os centros de atenção psicossocial em suas diversas modalidades, né, CAPS 1, 2, 3, CAPS AD, CAPS AD 24 horas, CAPS I, a atenção de urgência e emergência, né, é representada principalmente pelo SAMU e pelas UPAs, a atenção residencial de caráter transitório, que são as unidades de acolhimento, a atenção hospitalar, que seriam os leitos de saúde mental no Hospital Geral, estratégias de desinstitucionalização, programa de volta para casa, o hospital psiquiátrico, ele compõe a RAPS dentro das estratégias de desinstitucionalização e as estratégias de reabilitação psicossocial, que hoje são financiadas principalmente pelos projetos de geração de trabalho e renda. Bom, como principal diretriz desse ponto, a gente destaca a necessidade de articulação aos outros pontos, né? Ele não é um ponto que se encerra nele mesmo, porque senão ele não vai cumprir com o objetivo da RAPS mesmo, que é garantir, né, a continuidade do cuidado pelos diversos pontos de atenção da rede, tendo o projeto terapêutico singular como a principal tecnologia de cuidado. O objetivo, então, desse ponto é oferecer cuidado hospitalar para os portadores de transtorno mental, inclusive aqueles com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Então, aqui é bom a gente frisar o seguinte, não se tratam de leitos somente de álcool e outras drogas. A gente tem escutado muito isso pelas nossas visitas aí aos estados e municípios, né? O leito, ele não é exclusivo para álcool e drogas, ele é um leito de cuidado integral e que deve ofertar cuidados também para portadores de transtornos mentais, sejam eles usuários ou não de álcool e outras drogas, né? Então, o leito teria como principal objetivo, né, a avaliação diagnóstica e discriminação de patologias somáticas e ou psiquiátricas e o manejo de situações de crise e ou vulnerabilidade extrema que apresentem risco de vida para o usuário. O acesso deve ser sempre regulado a partir de critérios clínicos. E o que para nós é muito caro é que as internações elas sejam de curta duração, né? Superando aí a lógica do modelo asilar realizado pelos hospitais psiquiátricos, onde uma internação pode durar a vida inteira, né? A gente tem algumas legislações aí de referência, que é a portaria 148, que institui o componente mesmo hospitalar da RAPS, a portaria 1615, que altera alguns artigos da 148 em relação ao número máximo mínimo de leitos e o valor do incentivo passa a ser por leito, a portaria 349, que fala da necessidade de qualificação dos SHRAD, que eram leitos, antes da instituição da RAPS, né, antes de 2011, eram leitos específicos para cuidados em álcool e drogas. E a gente tem a portaria SAS 953, que estabelece os procedimentos de saúde mental para o Hospital Geral e a forma de registrar essa produção. Bom, o parâmetro que a gente utiliza é de um leito para cada 23 mil habitantes. A gente flexibiliza esse parâmetro, né? A gente sabe que quanto mais forte é uma rede, menor a necessidade do leito, né? Então, a gente é um parâmetro que o Ministério tem flexibilizado, né, ao habilitar os leitos. A gente tem um mínimo de 4 leitos e um máximo de 25 por unidade hospitalar, sendo que o número máximo não deve ultrapassar 15% do total de leitos do hospital, né? Os leitos eles podem estar geograficamente localizados em enfermarias da clínica médica, pediatria ou obstetrícia, ou então configurados em enfermarias de saúde mental. O que a gente recomenda é que, a partir de 10 leitos, né,
eles estejam configurados numa enfermaria própria, né? Mas estas enfermarias, elas não devem estar apartadas das outras enfermarias do hospital, né? A gente também escuta muito aqui da intenção do Hospital Geral fazer um puxadinho assim do lado de fora do hospital, ou então gradear as enfermarias, né, separando aí do restante do hospital. Não é o que a gente tem como diretriz, né? Esses leitos, eles podem estar, a gente habilita, né, tanto nos hospitais gerais como também em hospitais de pediatria e maternidades, né? Uma coisa também que é importante, né, dizer aí aqui em relação aos leitos é que a equipe de saúde mental, né, destinada ao cuidado dos leitos, ela pode ser aproveitada, né, vamos dizer assim, pelas outras clínicas do hospital, né? A gente sabe que as necessidades em saúde mental, elas acontecem dentro das UTIs, né? Dentro das enfermarias de oncologia. A gente pode dizer que essa equipe, ela poderia ser útil para o Hospital Geral como um todo, né? Porque não é só nos leitos de saúde mental que a gente identifica problemas da ordem de saúde mental, né? Que em municípios com até 100 mil habitantes, a gente tem como critério para habilitação que o hospital tenha como referência um CAPS e também a atenção básica. E para municípios com mais de 100 mil habitantes, também devem possuir como referência um CAPS-AD, né? Por que a gente tem essa exigência, né? Justo porque a gente está pensando quando a gente fala nos leitos, a gente fala também de uma rede, né? Então a gente fala de referência e contra-referência, porta de entrada e porta de saída. Então o município, ele deve ter outros equipamentos de saúde mental também para garantir a continuidade desse cuidado, né? A gente destina um recurso de incentivo de R$4.000 por leito, incentivo para implantação, parcela única, e a gente tem um recurso de custeio anual de R$67.321 por leito, que são incorporados ao teto de média e alta complexidade, né? Uma vez que o leito é habilitado, esse recurso ele é incorporado ao teto. E aí independe da produção, né? Mas para a gente chegar nesse valor anual, a gente tem um cálculo que foi feito baseado numa taxa de ocupação média de 85% e numa média de permanência em torno de 6 dias, né? No final do ano passado, a gente fez o primeiro monitoramento dos leitos de saúde mental já habilitados, né? E a gente se assustou um pouco, porque as taxas de ocupação estão muito baixas, né? E aí a gente começou a perceber que, pelo fato do leito ser pré-pago, o gestor ou mesmo o diretor do hospital acha que não precisa registrar essa produção, o que é um equívoco, né? A gente precisa desse registro para conseguir monitorar as taxas de ocupação e média de permanência. A gente está com uma portaria agora nova, que a gente vai publicar em breve, dizendo que o monitoramento vai passar a ser trimestral, e uma vez que a gente identifique taxas de ocupação muito baixas, a gente vai rever o número de leitos implantados. Porque, de fato, a gente ficou um pouco assustado com esse primeiro monitoramento, leitos aí que estão recebendo esse custeio anual, com taxa de ocupação de menos de 20% aí. Bom, uma questão que tem gerado muita dúvida, né, é o registro, a maneira como essa informação deve ser registrada, né? A portaria 953 estabelece 6 procedimentos de saúde mental em hospital geral, que são esses que aparecem descritos aí. Portaria 953. Né?
O leito de saúde mental habilitado, que ele recebe um número, né, que é o 87, né, quando a IH for emitida para um desses procedimentos principais descritos anteriormente, um daqueles 6, né, ela deve ser acompanhada do registro de somente um dos procedimentos de diária de saúde mental. Então, ou o usuário ficou até 7 dias, ou ele ficou de 8 a 15 dias, ou ele ficou mais de 15 dias. Né? A IH ela tem um período máximo de vigência de 30 dias. Então, a gente tem percebido também, né, que o gestor, quando ele vai registrar, né, emitir a IH, ele registra 3 diárias, né? Uma diária até 4 dias, depois ele registra outra, mais 4 dias. Não é essa a forma correta, né? A forma correta é registrar um dos procedimentos principais e um dos procedimentos de diária, que são esses aí, né? Uma outra coisa que a gente identificou, né, a partir desse primeiro monitoramento, no final do ano passado, é que o hospital ele possui o leito habilitado, né, e ainda assim ele cobra pelo procedimento em outros leitos. Leitos psiquiátricos, clínicos, obstétricos e pediátricos. Né? Por que isso? Porque o hospital geral que não tem o leito habilitado, ele pode cobrar pelo procedimento nesses leitos aí, né? Nos psiquiátricos, nos clínicos, nos obstétricos e nos pediátricos. Mas uma vez que ele tenha o leito de saúde mental habilitado, ele só pode cobrar esse procedimento se ele tiver com uma taxa de ocupação de 100% ou mais, né? Assim, porque senão não se justifica isso. Então, isso é uma outra coisa que a gente vai passar também a monitorar a partir de agora, né? Porque muitos hospitais estão recebendo 2 vezes, porque o dinheiro do custeio está lá no teto do gestor e o hospital ainda cobra pelo procedimento em outros leitos. Então, isso está errado e também vai ser objeto de monitoramento aí por parte do Ministério da Saúde. Bom, a gente tem assim, alguns desafios, né, que são caros para nós, né, em relação à consolidação desse ponto, que é superar o estigma e o preconceito, né, em relação aos portadores de transtorno mental e usuários de álcool e drogas, e de fato conseguir garantir que essas pessoas sejam avaliadas clinicamente, né, que nessa avaliação se afaste a hipótese de outras patologias. Então, esse acesso aos cuidados clínicos é muito caro para nós quando a gente fala desse ponto de atenção. Né? Transformar a função da internação, né, no cuidado em saúde mental, como eu disse no início, é importante a gente marcar de saída a diferença entre o hospital geral e o hospital psiquiátrico. A gente não quer, né, que toda a demanda que era destinada ao hospital psiquiátrico passe a ser absorvida pelo hospital geral, não é essa a intenção, né? E a gente precisa superar essa lógica asilar e manicomial, aliás, não só na implantação dos leitos de saúde mental, como na RAPS como um todo, né? E qualificar a rede, né, oferecendo às equipes, né, condições de transformar essa lógica de cuidado, né, estabelecer consensos para o manejo das situações de crise e urgência, né, dar condições aí às equipes para que se possa ofertar aí o cuidado com a maior qualidade possível. A gente tem hoje 1.599 leitos que já foram incentivados até o momento e somente 713 foram habilitados. Né? Então, como eu disse, como o Trino disse aqui no início, né, a gente esbarra numa dificuldade enorme de implantação e adesão, não só por parte dos gestores, como também por parte dos hospitais. Às vezes a gente vê situações de que a gente consegue, que o hospital habilita o leito, mas que a interlocução com a rede é muito frágil, né? A regulação é muito frágil, então o CAPS não consegue acessar,
o consultório na rua não consegue acessar, e muitas vezes o acesso depende do médico que está de plantão no hospital naquele dia, né? Então isso aí é um desafio enorme que a gente precisa também caminhar aí no sentido da superação. Aqui a gente fez uma tabelinha só para ilustrar, né, do que a gente já incentivou e habilitou. Então, por exemplo, Alagoas, né, a gente já incentivou 16 leitos, não habilitou nenhum até agora. Amapá também, 20 leitos, também não habilitamos nenhum até agora. Bahia a gente já incentivou 16, só habilitou 2. Ceará já incentivamos 58, só habilitamos 6. DF 53 e já habilitamos 45. Espírito Santo já incentivamos 28 e não habilitamos nenhum até agora. Minas, né, já incentivamos 331 leitos, só habilitamos 106 até o momento. Né, Mato Grosso do Sul também, ó, já incentivamos uma quantidade significativa, não teve nenhuma habilitação. Paraíba, igualmente. Pernambuco, incentivamos 51 leitos, só habilitamos 7. Paraná, nenhum habilitado até o momento. Piauí, somente Mocambinho, né? Já vi que Mocambinho está aí na videoconferência, a gente tem feito essa conversa com Mocambinho. Rio já incentivamos 211, habilitamos 119. Então, a gente fez essa tabela para que os estados possam ter uma ideia do que já foi incentivado e do que já foi habilitado até agora. Os estados do Amazonas, Maranhão, Pará e Rio Grande do Norte, a Coordenação de Saúde Mental até o momento não recebeu nenhum pedido de implantação de leitos, né? E aí agora a gente está aberto aí para as perguntas e para o debate. Estamos aqui à disposição aí de vocês para poder esclarecer as dúvidas. Bom, esse caminho, né, da entrada do usuário na emergência, né, até acessar os leitos de retaguarda, eu acredito que a porta de entrada aí, de emergência de vocês tenha algum critério de classificação de risco, alguma conduta mínima de avaliação de risco do usuário, né, quando ele dá a entrada na emergência, porque o caminho seria um pouco esse mesmo, né, o médico, a equipe, né, do pronto-socorro avaliar, né, e a emergência sempre implica uma decisão, né, e decidir se vai internar, né, nos leitos de retaguarda. Eu acho que é muito importante que se tenha como referência a equipe do CAPS, né, porque como a gente mostrou na apresentação, né, é importante que se tenha um CAPS de referência para os leitos. Então, fazer um contato com a equipe do CAPS, se já for um usuário do CAPS, esse usuário está aqui na emergência, às vezes a equipe do CAPS faz uma avaliação conjunta aí com a equipe da emergência, mas o caminho é um pouco esse mesmo, né, de se fazer uma classificação de risco na própria porta de entrada, né. Em relação a Pernambuco, eu não entendi muito bem se você disse que tem 6 hospitais habilitados. Bom, não temos, né, aqui de acordo com os registros do Ministério da Saúde, a gente não tem 6 hospitais habilitados em Pernambuco recebendo o custeio federal. A gente estabelece um mínimo de 4 e um máximo de 25, ou até 15% do total de leitos do hospital. Então, por exemplo, se for um hospital de 50 leitos, você não vai poder ter 25, né? Você vai poder ter 15, né? Então, essa a lógica, né? Municípios de pequeno porte, a gente também tem flexibilizado. Então, tem municípios que têm, às vezes, 2 leitos de retaguarda no hospital geral, que dá um suporte para a CAPS, que aí às vezes também não é um município que tenha critério populacional para ter CAPS 24 horas. A nossa ideia, estabelecendo um mínimo de 4 e um máximo de 25, é criar
equipamentos mais robustos mesmo, porque como é que você vai qualificar uma equipe para 2 leitos, né? Assim, a gente acha que fragiliza um pouco o serviço, né, se a gente não estabelece um mínimo razoável em termos de qualificação de equipe e de consolidação mesmo da saúde mental dentro do Hospital Geral, né? Mas a gente também tem flexibilizado isso e tem municípios com 2 leitos, né, habilitados, dando retaguarda aí para o CAPS, que no caso não é 24 horas. Sobre a questão das AIHs, né, o que acontece? O pessoal do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle está aqui também para poder ajudar nessas dúvidas que a gente já imaginou que fossem ser muitas, né? A AIH, quando você abre a AIH, você registra um procedimento daqueles que é o procedimento principal. E quando você fecha, você registra o procedimento de diária, não é isso, Luzia? Né? Então, quando você abre, você registra o motivo da internação, que é um daqueles 6 procedimentos principais, e quando você vai fechar a IH, você registra o tempo de permanência do usuário, né? É isso, acho que a gente pode abrir para... Falar alguma coisa? Então, Pernambuco. Só um instantinho. Só um instante que a nossa colega aqui do DERAC vai complementar a resposta. Então, olha, a quantidade de procedimento de diária tem que ser igual ao procedimento principal. Está ouvindo? Tem que ser... Quando você vai registrar quando é que você registra o procedimento de diária? É quando você vai fechar a conta, não é? Então, você já tem ideia de quantos dias permaneceu esse paciente internado. Aí ele ficou 15 dias, ok, você vai colocar o procedimento de 8 a 15 dias. Então, vai colocar já no começo esse procedimento. De forma que nessa IH só terá um procedimento de diária. Seja de 7, de 8 até 15 dias ou até 30 dias. Certo? Entenderam? O pessoal de Pernambuco está esclarecido? Agora deu para entender, sim. Mais ou menos. Na verdade... Que do ar. Não, eu entendi. Eu entendi da seguinte forma, né? Na verdade, isso vai fazer parte do faturamento do hospital. E nesse registro... vai depender do tempo de internação, porque na hora da apresentação pareceu que isso fosse feito logo na entrada, mas não. É primeiro o procedimento de internamento, a primeira IH, no fechamento, dependendo do tempo de internamento. Por exemplo, se a pessoa ficar 20 dias, ela vai entrar na IH terceira, né, no prazo terceiro que você falou. Se ela ficar 6 dias, ela vai ficar entre 1 e 7. Isso. Né? Então, isso aí é um norteamento para o fechamento e o hospital receber, né? Eu entendi dessa forma. Porque você não fecha a IH, só no final que você fecha a IH, que você sabe quanto tempo ficou para você colocar a quantidade de diárias desse paciente de saúde mental. E na verdade também não é para o hospital receber, porque a gente tem que lembrar que uma vez que o leito seja habilitado, o valor de custeio anual é incorporado ao teto da média alta complexidade. Então, independente do que o hospital produzir, o dinheiro vai estar o recurso de custeio vai estar no teto do gestor, né? O Ministério precisa do registro dessa informação, porque a gente está, enfim, custeando, né, aí um ponto de atenção da RAPS, então a gente precisa saber, ter um mínimo de ideia do que está se passando em relação às taxas de ocupação, média de permanência, em relação à causa da internação, né, porque se vocês forem observar os 6 procedimentos, tem um procedimento que é só internação por álcool, outra por crack, né? Então a gente precisa ter essa informação para poder fazer uma análise melhor de cenário, né? Vocês perguntam se só pode ter residência terapêutica aonde existiu ou existe hospital psiquiátrico. Bom, não é isso, né? Por exemplo, tem municípios que não têm hospital psiquiátrico, mas que internam num hospital de um município vizinho,
né? E aí no momento, né, que esse hospital fecha, ou mesmo havendo necessidade de desinstitucionalizar esses moradores do hospital da cidade vizinha, o município internante tem que se responsabilizar pelos seus munícipes, certo? Então, assim, não é condição para ter residência terapêutica ter hospital psiquiátrico no município ou estado, tá? Agora, em relação a essa dúvida aí de como registrar IH de um morador que já está no hospital desde 2010, acho que tem que pensar em como a gente vai fazer para tirar essa pessoa de lá. Para a gente fazer esse cálculo do custeio anual, né, a gente teve que fazer aqui uma equação, né, vamos dizer assim, para chegar nesse valor de 67.300 e alguma coisa por ano, né. Então, o que a gente pensou, né, que até 60% das internações ocorreriam até 7 dias. Aí a gente tinha um valor de diária de R$300, né? De que 30% das internações ocorreriam de 7 a 15 dias, e aí a gente tinha um valor de diária de R$100. E que 10% das internações superariam os 15 dias. Então, essa a memória de cálculo que a gente tem para chegar no custeio de 67.321 por ano, né? Então, assim, muitas pessoas têm essa noção de que a diária é R$300, mas não é isso, né? A gente estabeleceu uma diária de R$300 até 7 dias para se fazer o cálculo do custeio anual, considerando tudo isso que eu coloquei aqui. Isso está na portaria 148, essa memória de cálculo, vocês podem consultar lá, né? Aí o hospital recebe o custeio de acordo com o período da internação? Bom, a gente tem várias situações, né? A gente tem um hospital que é 100% SUS, né? A gente tem um hospital que é filantrópico, e aí às vezes depende de uma negociação do gestor com o hospital. Tem gestor que diz que vai pagar só o que o hospital registrar, né, produzir, mediante a apresentação das AIHs, né? Tem gestor que paga o custeio integral do leito, que dá em torno de 5.000 mês por leito, né? Considerando aí se o hospital é público, se é filantrópico, se é privado, dependendo da negociação aí do gestor com os hospitais. Em relação à qualificação das equipes para os dois públicos, né, tanto os usuários de álcool e drogas quanto as pessoas que têm transtorno mental, bom, a gente tem sempre que lembrar de que as comorbidades, né, são muito prevalentes nesses casos, né, então às vezes você lida com as duas coisas ao mesmo tempo, né, você lida com a questão do uso de drogas e você lida também com a questão do transtorno mental, né, é muito prevalente essa concomitância, né, das duas coisas, né, e é um desafio mesmo, né, qualificar a equipe, né, para se lidar com a saúde mental no Hospital Geral. A gente tem trabalhado aqui na perspectiva de desenvolver uma linha de cuidado, né, dentro da RAPS e que qualifique melhor esse ponto, né. Quanto às enfermarias serem conjuntas, enfim, vai muito de acordo com a gestão, mas a nossa diretriz, como disse na apresentação, é que os leitos de saúde mental eles estejam o mais integrados possíveis ao restante do hospital, né? Então, para nós não tem nenhum problema técnico, enfim, essa junção. Pela portaria, a gente não pode habilitar leito em unidade mista, nem tampouco habilitar leito em unidade básica de saúde, que a rigor nem é para ter leito de internação, né? Então, assim, a nossa habilitação, ela é para o Hospital Geral, hospitais de pediatria e maternidades. Então, unidade mista, né, a gente não pode habilitar, a gente está impedido pela portaria de habilitar leitos
em unidades mistas. A pergunta é aonde está localizado o recurso? Se o hospital for de gestão estadual, muito provavelmente o custeio vai ser repassado para o Fundo Estadual de Saúde. Se o hospital for de gestão municipal, o recurso vai ser repassado para o Fundo Municipal de Saúde, né? Então, e a periodicidade do recurso não é anual, como vocês colocaram, né? Na verdade, ele tem um custeio anual que é incorporado ao teto da média e alta complexidade, que dá em torno de 5 mil mês. Se você pegar 67 mil, dividir por 12, né? Então, não é que recebe uma vez no ano, não é isso. A gente exige, né, o psiquiatra na equipe somente a partir de 20 leitos, né? Acima de 10 leitos, a gente diz que tem que ter um médico e recomenda, né, preferencialmente psiquiatra, mas não necessariamente tem que ser psiquiatra, né? Então, o profissional psiquiatra, né, a gente recomenda que ele faça parte da equipe, né, somente quando se tratar de mais de 20 leitos no hospital geral, né? Abaixo disso é o médico clínico, né? Porque como a gente tentou mostrar na apresentação, né, a internação para nós, ela se justifica muito mais por motivos clínicos do que às vezes por qualquer outra coisa, né? Então, para esclarecer, né, em relação ao psiquiatra, 4 leitos, a Amapá não precisa se preocupar, é o médico clínico que a gente recomenda que componha a equipe. Queria dar uma notícia, então, aí para o Pará, né, e também para os outros estados, né, agora em março, né, o Ministério, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, vai estar lançando um curso de atenção à crise, que vai ser para o Brasil inteiro, é um curso à distância, mas o material, o conteúdo do curso, né, o material em PDF, já vai estar disponível, a gente acredita agora já no final de fevereiro, né? Então a gente trabalhou aí arduamente durante o ano de 2013, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, na construção desse curso. Vão ser 3 temas, né? Atenção à crise, álcool e drogas e infância e adolescência, né? Então, esse curso vai estar disponível aí, a gente acredita que até o final de março. Eu acho que a gente vive, né, uma necessidade de tensionamento constante, né? Assim, os profissionais que atuam, né, na rede de atenção psicossocial é como se a gente tivesse que estar sempre em sentinela, né? Assim, a gente não pode, de fato, descansar nunca. O tensionamento que a gente tem que ter constante, né, em relação a essas práticas que podem ser manicomiais, tanto no hospital geral quanto no CAPS, enfim, não é exclusiva de fato do hospital psiquiátrico, né? Sobre a questão do cuidado diferenciado que vocês colocam entre usuários de álcool e drogas e portadores de transtorno, bom, o cuidado ele é diferenciado para qualquer sujeito, né? A gente tem que ter sempre em mente que a gente lida com pessoas únicas, né? Então, a gente leva sempre em conta a avaliação clínica, uma avaliação de contexto ampla, né, em relação às redes de suporte, né, vulnerabilidade, se está em situação de vulnerabilidade ou não, se tem o apoio da família, se não tem. A gente, são várias coisas em jogo aí para essa análise aí da conduta no hospital geral, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente que o cuidado é diferenciado, sim, porque a gente está falando de pessoas, né? E as pessoas são singulares em suas necessidades, né? Bom, como diz o nome, o recurso é de custeio, então você pode utilizar em despesas que sejam de custeio. Então, por exemplo, se você quiser construir
dentro do Hospital Geral não pode, porque isso caracteriza recurso de capital, né? Então, recurso de custeio, você pode comprar insumos, medicamentos, pagar, sim, um profissional ou outro, enfim. Tudo que caracterize custeio. Aí você tem que ver com a regulação, avaliação e controle aí do Estado, né? O que o Estado caracteriza, né? Discrimina como elementos de despesa de custeio, e aí esse recurso você pode utilizar no que for de custeio. Tem uma portaria de 2007, que é a 204, né, que fala com o que, né, que caracteriza, né, despesas de custeio. O Ministério, no início de 2013, fez um pagamento errado mesmo, né, um pagamento de incentivo que era para ter sido feito dentro da rubrica do bloco de gestão, foi feito dentro do teto da média alta complexidade. Então, isso geraria para o gestor problemas de prestação de contas, né? Porque uma vez que o recurso é de incentivo, né, ele não poderia ser utilizado dentro do teto, né? Então, o Ministério, de fato, fez esse pedido de devolução para pagar novamente da maneira correta, né? Você está dizendo que 2 hospitais já receberam, né, 2 municípios já receberam de volta o recurso. Tem que ver direitinho com a referência do Estado a situação de cada município. Quem não recebeu de novo, por que não recebeu? Se não recebeu porque não devolveu, ou se não recebeu por conta de algum atraso aqui no Fundo Nacional de Saúde mesmo. Todos devolveram, Karine. Todos devolveram. Sim, então, nós conversamos isso no Grupo Condutor Estadual, todos os gestores devolveram dinheiro, inclusive nós comentamos na CIB, que nós temos pauta, os grupos condutores, e o próprio secretário de Estado falou, se é uma solicitação do Fundo Nacional, tem que ser devolvido. Então, todos devolveram. E agora nós estamos esperando para recomeçar a conversa com os hospitais. Sim. Tá? Em relação ao prazo, é óbvio que se foi um erro daqui, esse prazo vai ser flexibilizado, enfim, quanto a isso não precisa se preocupar. Essa questão das OS, né, não é uma questão exclusiva da saúde mental, né? Eu acho que a questão das OS, ela permeia aí a saúde como um todo. Eu acho que é uma questão para a gestão aí, né, do Estado tentar equacionar, né? Nós aqui no Ministério da Saúde, o que a gente recomenda é que a gestão do serviço seja pública, né? Agora, uma vez o Estado ou o município optando, né, por entregar o gerenciamento de um ponto de atenção para uma OS, né, aí eu acho que fica aí para o Estado e para o município ver como é que equaciona isso, até porque na hora de responder, quem responde é o Estado ou o município, não é a OS, né? Quem tem a responsabilidade sanitária, né, por aquele serviço não é a OS. Essa documentação não é que você não vai encaminhar para a CIB, essa documentação é necessário que seja encaminhada para o Ministério, né? A equipe, né, você perguntou do diploma, não precisa encaminhar diploma. O que a gente usa muito para comprovar a equipe é o CENES. Então, assim, o CENES estando atualizado, a equipe estando atualizada, né, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, é o que a gente costuma levar em consideração. Não precisa enviar diploma, né, essas coisas não tem necessidade, né. Você fala da questão de ter 2 leitos na ortopedia, 2 leitos na enfermaria de Queimados, mas assim, o leito, ele é de saúde mental, ele pode estar localizado geograficamente em outras enfermarias, mas a especialidade do leito não é Queimados, não é ortopedia, então assim, é necessário sim a equipe mínima, né, para o leito de saúde mental, mesmo ele estando localizado geograficamente
em outras enfermarias do hospital. Tem que ter um médico que responda por aqueles leitos, né? Técnico, auxiliar de enfermagem, enfim, como está descrito aqui na portaria. Não se pode repassar o recurso do incentivo para hospitais privados com fins lucrativos. Então, o que a gente tem orientado é que a utilização desse recurso seja em capacitação para a rede, incluindo a equipe de saúde mental do hospital, né? O recurso de custeio, na verdade, porque a gente não repassa o recurso direto para o prestador. Então, ele não vai para o hospital, como você falou. Ele vai para o município ou para o estado, e aí vocês vão repassar esse recurso para o hospital, de acordo com os mecanismos de contratualização aí que vocês tenham no estado. Os hospitais de pequeno porte são hospitais acima de 50 leitos, né? A questão do Piauí ou habilitação em unidade mista ou unidades até 30 leitos, né? Hospital de pequeno porte geralmente tem 50 leitos para cima, né? Para baixo, desculpa. Mas eles têm uma média em torno de 50 leitos. O que a gente não pode é habilitar mais de 15% do total de leitos. Né? É esse o impeditivo, mas assim, a gente não tem nada que exclua o hospital de pequeno porte, enfim, em sendo um hospital geral, né, não há nenhum problema. No momento do cadastramento destes profissionais, seja ele médico ou enfermeira, já existem as normas do SENES que o gestor tem que recolher essa documentação. Tem que comprovar perante ao gerente do hospital, né? E o gerente do hospital repassa ao gestor. Então, a documentação é no momento do cadastramento, tá? Ele já faz essa comprovação. Não precisa enviar para nós essa questão assim, de diploma, né? O que ela estava colocando, não precisa encaminhar para nós, Ministério. Acho que precisa comprovar lá o hospital, gestor. Lá, gestor, localmente. Com relação às OS, nós estamos trabalhando com a nova versão, onde vai se trabalhando para permitir que o hospital público possa ser administrado por uma OS ou administrado ou gerenciado por um OS ou entidade filantrópica. Então nós estamos trabalhando, provavelmente deve sair uma versão entre o mês de fevereiro e março, que já vai possibilitar a gente estar identificando essas OS ou essas entidades filantrópicas sem a necessidade de descaracterizar o hospital público. Vai ser um cadastro à parte dizendo que que o hospital é público, mas que vai estar sendo administrado por um OS ou por entidade filantrópica. Só essas considerações. Além do hospital geral, também é permitida a habilitação em maternidades e hospitais de pediatria. Tá? Só tem que observar o critério dos 15%. Se a maternidade, 10 leitos numa maternidade, tem que ver o total de leitos da maternidade, para a gente não esbarrar no critério dos 15%, né? Tem que ser até 15% do total de leitos. Mas, além dos hospitais gerais, maternidades e hospitais de pediatria também podem ter leitos habilitados. Agora para as considerações finais, eu acho que antes de mais nada é importante destacar alguns pontos que para nós da Coordenação Nacional de Saúde Mental são extremamente legítimos e significativos de serem citados. E aí eu queria começar pela questão da qualificação das equipes que vão ser implantados esses leitos, né? Eu acho que vários estados aí abordaram a necessidade da gente qualificar essas equipes e dos estados e dos municípios terem mais ferramentas pedagógicas
para qualificarem essas equipes. A gente aqui dentro do Ministério vem trabalhando fortemente com relação a cursos de formação, que Karine citou. Em março nós vamos fazer o curso de formação, um dos cursos tem um tangenciamento com essa questão, que é o curso de crise, e que vai ter uma dimensão importante nesse processo dos leitos. A gente também queria reforçar aqui que a necessidade dessas equipes que atuam nos leitos de terem trocas permanentes com outras equipes da rede de atenção psicossocial. É fundamental que o CAPS do município, que outros pontos de atenção do município tenham interlocução direta com essa equipe, com o gestor hospitalar, que está fazendo todo o gerenciamento do cuidado desses leitos. Eu acho que é fundamental a gente instituir fóruns permanentes que possibilitem essa troca. Fundamental também a gente construir linhas de cuidado que possibilitem e que deem ferramentas necessárias a essa equipe e ao gestor da constituição de critérios que produzam mais qualificação do cuidado nesses leitos, para que a gente consiga efetivamente cumprir os nossos objetivos, que é de desconstruir a prática asilar, que é produzir integralidade do cuidado junto a esse usuário que também está no hospital e que precisa ser atendido com todas as suas comorbidades. Fundamental é a gente também entender e traçar fluxos que possibilitem o entendimento dos mais diversos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial no contexto local em que ele está circunscrito, no sentido de que a gente tenha um entendimento lógico de como que esse fluxo possa estar em sinergia com a rede de atenção psicossocial e os seus pontos de atenção. Então isso é fundamental. Nós estamos agora terminando de formular um fluxo em álcool e drogas, um fluxo de urgência e emergência em álcool e drogas, e nós vamos publicizar em nível nacional com um texto que está bastante didático e explicativo e que tem exatamente esse objetivo, de trabalhar efetivamente o contexto da qualificação do cuidado a partir de fluxos que, logicamente, que podem ser ressignificados e adequados de acordo com a lógica em que essa rede de atenção psicossocial está circunscrita no território, mas nós vamos publicizar esse fluxo e outros instrumentos, outras ferramentas que possibilitem aos gestores de saúde mental e também aos gestores hospitalares mais qualificação para trabalhar junto à nossa população e cumprir os nossos objetivos da lógica da atenção psicossocial. Outro ponto que eu queria destacar como de fundamental importância, a necessidade de uma interlocução direta e permanente da coordenação de saúde mental com a coordenação hospitalar, com os gestores hospitalares. Se a gente quer implementar desafios que são enormes para a qualificação do cuidado nesses leitos, fundamental é uma interlocução direta dos coordenadores de saúde mental com os coordenadores hospitalares. A gente sabe que tem, às vezes, uma diretiva muito de que os gestores hospitalares ficam muito à parte do processo. A gente precisa chamar esses gestores hospitalares para as rodas, é importante ter essa interlocução. Outro ponto que, para terminar, é a necessidade da gente agilizar, acho que foi São Paulo que colocou isso, a agilização dos processos de implantação dos leitos. No que depender do Ministério da Saúde, a gente está fazendo o possível para que essa agilização aconteça com mais fluidez, né? Eu queria destacar que uma das portarias que a gente publicou no final do ano passado exime os municípios de passarem a habilitação
dos pontos de atenção da RAP, sejam eles quais forem, todos os pontos de atenção, não é mais necessário passar por CIB, né? Isso aí, de alguma forma, vai produzir uma agilidade no atendimento, na implantação dos serviços, né? A gente está finalizando aqui essa videoconferência, que no nosso entendimento, eu acho que cumpriu amplamente os objetivos que a gente queria. A gente vai, a partir do mês que vem, produzir outros tipos de videoconferência. Vai ser mês a mês agora uma videoconferência para qualificar os nossos gestores em torno de questões referentes à lógica da atenção psicossocial e da rede de atenção psicossocial. Eu quero colocar aqui que a gente teve uma participação bastante significativa, não só nos estados, mas também com os pontos de atenção em tempo real, com mais de 100 pontos de atenção, pontos de conexão ligados, e isso para o DataSUS aqui é significativo. A gente também lembra que as perguntas enviadas por e-mail serão respondidas posteriormente. E mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela atenção dispensada e por essa parceria que vai estar sempre junto com vocês aí nesse contexto. Não sei se Karine quer colocar alguma coisa, enfim. Não, eu quero agradecer a participação, dizer que nós aqui do Ministério, né, a equipe está à disposição aí dos gestores para esclarecer dúvidas que, enfim, porventura a gente não tenha conseguido esclarecer a contento na videoconferência.